A parábola do filho pródigo, capítulo 15 de Lucas, verso de número 11, diz assim: E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele partiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra grande fome e começou a padecer necessidade. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui padeço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E direi-lhe: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado do teu filho. Faze-me um dos seus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vestiu-lhes, e pondo-lhe um anel na mão, e sandália nos pés. E trazei um bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegramos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos seus servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou um bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E ainda o pai estava com ele. Mas respondendo-lhe, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, e nunca transgredi os teus mandamentos, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. E vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou toda a tua fazenda com meretrizes, e mataste-lhes um bezerro cevado. E ele disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Amém? Feche os seus olhos, ore comigo. Pai, no nome de Jesus, a tua palavra me constrange, Senhor. Eu quero que ela, Senhor, me leia nesta noite. Senhor, como nós aprendemos aqui, Senhor, pela manhã, entre tantas coisas, ó Pai, é necessário que a Bíblia, Senhor, venha nos ler também, porque somos carta aberta, como disse Paulo, e nós precisamos, Senhor, dar o testemunho. Nesta noite nós vamos aprender um pouco mais do Senhor através dessa parábola, desse conto, Senhor, dessa ilustração. Abra o nosso coração, nos ensina, Pai, nos revela a tua vontade, quebranta o nosso coração, ó Pai. Faz dessa terra, Senhor, uma terra pronta para receber, Senhor, da tua semente. Senhor, que nenhuma semente que caia no nosso coração se perca nesta noite. No nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amados, esta é a terceira parábola de um conjunto de três parábolas que tratam de coisas perdidas. A primeira parábola, ela fala sobre ovelha perdida.
conta a história que Jesus conta uma parábola onde um pastor, ele deixa as 99 ovelhas e vai atrás de uma ovelha que estava perdida. A ovelha é a parábola da ovelha perdida. A segunda parábola é a parábola da dracma perdida. Conta a história de uma mulher que tem um conjunto com 10 dracmas, um colar com 10 dracmas, e uma dessas dracmas se perde. E ele abre, e ela varre toda a casa, e ela revira toda a casa, na intenção de receber, de encontrar essa dracma perdida. A terceira parábola é essa que nós acabamos de ler, que conta a história de uma família, que um dos seus filhos decide se retirar de casa. Essas parábolas, essas 3 parábolas, esse conjunto de parábolas, elas têm um endereço certo. O endereço dessas parábolas era para os fariseus. Era uma seita de homens que se achavam os guardiões da lei. Eles se colocavam acima de tudo e de todos. Eles andavam, eles falavam, eles tentavam mostrar para as pessoas que eles eram os verdadeiros guardiões, que eles cumpriam toda a lei, que eles cumpriam todos os mandamentos. E eles também eram muito... A pregação deles, o ensino deles, era muito parecido com o ensino de Jesus. Porque eles não aceitavam somente o Pentateuco, só as leis. Eles aceitavam também todo o Velho Testamento. Eles aceitavam os livros dos profetas. Então eles citavam também os profetas. Eles citavam também o Velho Testamento, que na época deles era só o Testamento. Nós falamos velho hoje porque temos o novo. Mas então a pregação deles, o ensino deles, era muito semelhante ao ensino de Jesus. Então quando eles começaram a ouvir Jesus, quando Jesus apareceu na Galileia, pregando para as pessoas, quando Jesus ia para Jerusalém, quando Jesus anunciava o Evangelho, anunciava o Cristo, ou a Ele mesmo, anunciava o Pai, eles achavam aquilo muito parecido. Então eles pensaram assim: olha, certamente esse Jesus vai entrar para a nossa seita. Esse Jesus, ele prega muito parecido com a gente. Então ele vai entrar certamente, e vai fazer parte da nossa seita. Mas Jesus manda um recado para eles através dessas 3 parábolas. Essas 3 parábolas era para explicar a eles, era para anunciar aos fariseus que ele não era igual a eles, que ele poderia até pregar igual a eles, que ele poderia até ensinar semelhante a eles, mas ele tinha uma conduta diferenciada dos fariseus. Porque os fariseus eram homens que conheciam a palavra, eram homens que conheciam a lei. Os fariseus eram homens que dominavam a lei, mas os fariseus eram homens que falavam, mas não cumpriam. Os fariseus eram homens que falavam, mas não praticavam. Havia uma discrepância muito grande entre o que Jesus era e entre o que os fariseus eram. Porque, mesmo sendo muito parecido, Jesus e os fariseus viviam de aparência. A ideia dos fariseus era viver de aparência. Até hoje a gente tem muita gente que gosta de viver de aparência. Ele gosta de mostrar que é. Ele gosta de andar como. Ele gosta de ter coisas que aparentam que ele é. Mas Jesus, ele não fazia questão de aparentar que ele era. Ele fazia questão de viver o que ele era. Essa é a grande diferença.
Hoje nós temos muitas pessoas que fazem questão de mostrar o que são, mas não conseguem viver o que realmente querem. Porque a grande hipocrisia hoje, no nosso século, no século 21, não é mais a hipocrisia de você ter os seus conceitos e não vivê-lo. A hipocrisia é você cobrar de outras pessoas aquilo que você não vive. E os fariseus eram assim, eles cobravam das pessoas aquilo que eles não viviam. Por isso que Jesus questionou vários deles, e uma vez Jesus chegou e disse assim a um deles: olha, se uma das suas ovelhas for um sábado, e no sábado ninguém poderia fazer nada, você sabe disso, a gente já falou sobre isso aqui, e ele disse assim: se uma das suas ovelhas cair num poço, num sábado, não tem ninguém perto, não tem ninguém vendo, o que você faz? Você retira essa ovelha do poço ou deixa ela morrer? E o fariseu responde que ele tira do poço, não tem ninguém vendo mesmo. Para pensar se hoje em dia não tem muitas pessoas assim. Para pensar se não tem muitas pessoas fazendo as coisas escondido e cobrando na frente de outras pessoas. Para pensar se não tem muita gente fazendo coisas erradas no oculto, no escondido, lá dentro da sua casa, ou lá no seu trabalho onde ninguém te conhece, ou lá na sua faculdade onde poucas pessoas sabem, ou ninguém sabe que você é cristão. Lá você ouve músicas, você ouve funk, você faz isso, você vai no barzinho, você faz um monte de coisa, mas quando chega na igreja, ou quando você chega perto de alguém, você quer matar aquela pessoa, porque você diz que aquilo não pode ser feito. Era isso que eram os fariseus, e Jesus era muito diferente dessas pessoas. Os fariseus praticavam o que ensinavam só na frente das pessoas. Jesus não, Jesus tinha uma vida separada, o que ele ensinava, ele praticava. E o que falta na igreja hoje, na igreja evangélica de hoje, é que nós voltemos à igreja primitiva, porque a igreja primitiva, ela vivia algo que ela pregava, ela falava e fazia. Jesus ensinou dessa forma, Jesus sempre foi assim. Jesus estava no monte orando, e quando ele descia do monte, tinha uma mulher pecadora, a mesma coisa que ele falou lá sobre amor, sobre perdão, ele praticava em cima daquela mulher, dizendo para ela: nem eu te condeno, vai e não peques mais. Jesus fazia dessa forma. Jesus falava de um amor tremendo, de um amor especial, de um cuidado, do cuidado do Pai. E quando alguém anunciou a ele, disse assim: esse povo está com fome, ele diz assim: vê para mim alguns pães e alguns peixes, porque eu vou multiplicar, porque da minha frente não sai ninguém com fome. Sabe por quê? Porque Jesus falava e praticava. Então isso abalou um pouco os fariseus, porque Jesus foi dizer assim: olha, eu não vim aqui só para pregar, eu vim aqui para ser uma carta aberta, aleluia. Eu vim aqui para ser um referencial, aleluia, do Evangelho. Eu vim aqui para ser referencial do que é ter caráter, do que é ter uma vida cristã reta. E eu quero dizer para você, meu querido, hoje nós falamos aqui pela manhã, eu volto a repetir, me deixa ser chato um pouco nessa questão. Nós falamos aqui que hoje nós estamos vivendo uma igreja que não pode ser lida muitas vezes. Eu acabei de ler numa das páginas da internet, se não me engano na UOL, eu li alguma coisa dizendo que aumentamos o número de vereadores na cidade de São Paulo. Passamos a ter 15 ou mais vereadores na Câmara dos Vereadores de São Paulo. Agora eu lhe pergunto para você: será que a igreja pode ser lida através dessas pessoas que estão lá na Câmara dos Vereadores? Será que quanto mais vereadores evangélicos nós teremos as igrejas muito mais cheias, ou teremos ao contrário as igrejas muito mais vazias porque o testemunho é ruim? A mesma coisa eu pergunto para mim e pergunto para você: se nós enchemos as nossas faculdades de pessoas evangélicas, se nós enchemos as nossas faculdades com jovens das nossas igrejas, será que nós teremos as nossas igrejas muito mais repletas de jovens, ou escandalizaremos a ponto de dizer assim: eu não quero ir para aquele lugar, porque para ser como você, eu prefiro estar onde eu estou?
Essa palavra é dura, mas ela é verdadeira para a nossa vida. Foi isso que Jesus quis falar para os fariseus. Disse assim: eu não vim para ser igual a vocês, eu vim para ser aquilo que meu Pai mandou ser. Eu quero ser sincero, eu quero ser verdadeiro, eu quero ser um cristão autêntico. A palavra sincera vem da palavra sincera. Ele quis dizer assim: eu quero ser sem cera, eu quero ser um crente sem maquiagem, aleluia, eu quero ser, aleluia, um cristão sem camuflagem. Quem me vê, aleluia, na praia, vai ver, aqui é Jesus de Nazaré, aleluia, o santo do santo, o filho de Deus Altíssimo. Mas quem me vê numa taberna, também vai ver que eu, aleluia, sou o santo do santo, sou o filho do Deus Altíssimo. Sabe, querido, ontem eu estava ouvindo um homem dizer, ele falou algo muito interessante. Ele disse assim, olha, eu fui cantor de rock, eu usei drogas, eu quando chegava nos shows, olha que interessante, ele disse, quando eu chegava nos shows, eu vi mulheres, eu via meninas, jovens, arrancando a roupa, levantavam a roupa, tiravam a roupa íntima, jogava para ele e gritava dizendo que queria ir para a cama com ele. Rodolfo Abrantes, hoje convertido, homem de Deus, mas ele disse assim: eu cansei de ver isso aí no meu tempo. Ele falou, mas as pessoas dizem que era porque as pessoas tinham porque o rock fazia aquilo com as pessoas, porque a música fazia aquilo com as pessoas. Mas sabe o que ele disse? Ele disse assim: hoje eu estou na igreja e eu sei que o que fazia aquilo não era o rock, o que fazia é que a pessoa já tinha a tendência para aquele negócio, e o ambiente levava ela a fazer aquilo. Ele falou, ela não fazia na escola, ela não fazia na casa dela, sabe por quê? Porque o ambiente não era propício, mas ela tinha tendência para fazer. Quando ela chegava naquele lugar, ela fazia. E ele falou assim: sabe o que acontece hoje? É que muitas pessoas chegam na igreja hoje, e não conseguem adorar a Deus. Sabe por quê? Porque não gostam do ambiente. Mas quando chega um adorador de verdade na igreja, quando chega alguém com tendência, quando chega alguém com fome, quando chega alguém com desejo de Deus de verdade, aleluia, não importa se o instrumento é afinado, se o cantor canta bem, não importa se a pregação é boa, não importa se está calor, está frio, se é horário de verão ou não é, ele vem para adorar o Senhor, aleluia, e tudo que acontece naquele lugar é propício para que ele busque ao Senhor e se derrame na presença do Senhor. E Jesus é isso, Jesus ele vem pregando isso. Jesus era criticado pelos fariseus, sabe por quê? Jesus era criticado pelos fariseus, porque Jesus aceitava convite dos publicanos. Os publicanos eram inimigos, publicanos eram odiados pelos fariseus, sabe por quê? Porque os publicanos, eles haviam se vendido ao governo romano. Os publicanos eram judeus, eram homens da terra, que foram contratados pelo governo romano, e agora eles eram cobradores de impostos. E Jesus aceitava que esses homens participassem dos ensinos dele. E pior de tudo, Jesus aceitava convite para ir almoçar, para ir jantar, para ir tomar café, para participar de festa em casa de publicano. E isso os fariseus ficavam loucos. Os fariseus não suportavam isso. Por isso Jesus faz essas parábolas. Quando Jesus vai na casa de Zaqueu, Zaqueu era um publicano. Os fariseus ficaram arrepiados. Arrepiaram todos, sabe por quê? Porque Jesus estava aceitando o convite de um publicano. E um publicano para eles eram traidores. E tinha mais, na concepção judaica, no conceito judaico, quando você chamava alguém para comer na sua casa, quando você convidava alguém para estar dentro da tua casa, comendo na sua mesa, era sinal de que você
compartilhava com aquela pessoa de todas as suas ideias. Se eu chamasse, era como se eu chamar um traficante de drogas para sentar na minha mesa, eles diriam assim: aquele também é traficante. Se eu chamar um assassino para sentar na minha mesa, eles diriam assim: aquele rapaz também é assassino, porque ele é conivente. Era isso que eles pensavam. E Jesus fez a parábola para dizer para eles: não é isso, não é de forma nenhuma. Nessas 3 parábolas, ele deixa claro que nem ele e nem o Pai deixariam excluído, deixariam de fora todos aqueles que expressassem qualquer forma de arrependimento. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu dizer para você aqui nesta noite, aleluia, Deus não deixa de fora, aleluia, ninguém que se arrepende. Ele não deixa de fora nenhum pecador que se arrepende. Não tem pecado que Deus não possa perdoar, aleluia. Não tem pecador que Deus não possa salvar. Louvado seja o nome do Senhor. Pode ser aquele que matou um, pode ser aquele que não matou ninguém, mas que fez alguma coisa de errada. Para Deus não há um super pecado, nem um pecadinho. Ele perdoa a todos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas nós entendemos diferente. Nós achamos que é mais difícil, ou é difícil Jesus perdoar tal pecado, porque nós fazemos o conceito de perdão diante de nós, porque nós imaginamos assim: eu perdoar alguém que pisou no meu pé é fácil, mas perdoar alguém que bateu na minha cara é extremamente difícil. Mas para Jesus tanto faz bater na cara como pisar no pé. Ele perdoa para a glória do nome dele, louvado seja o nome do Senhor. E os fariseus não entendiam isso, só que Jesus deixou isso muito claro lá em João 6:3. Ele diz assim: todos que vierem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Louvado seja o nome do Senhor. Pode ser fariseu, pode ser publicano, pode ser, aleluia, umbandista, pode ser xixenoíta, pode ser morador de rua, pode ser branco, pode ser negro, pode ser pobre, pode ser rico, pode saber falar, pode ser indouto. De maneira nenhuma eu lançarei fora. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E isso assusta algumas pessoas. E assustava também os fariseus, porque eles diziam assim: como é esse homem? Que amor extraordinário é esse? Por isso, ele diz, na primeira parábola, que ele deixa as 99 ovelhas e vai atrás de uma que está perdida. Às vezes a gente se assusta com essa parábola, como Jesus larga as 99 boas, porque a gente pensa assim: como Jesus vai me deixar? Como Jesus largou as 99? Porque se você ler a parábola, ele deixou lá no monte. Ele não colocou na igreja, ele não mandou um pastor cuidar, ele não fez nada disso, ele simplesmente deixou lá no pasto e disse assim: ei, eu vou buscar umas que estão perdidas. Mas as outras ficaram preocupadas, disseram: ô Senhor, o Senhor me deixou? Eu que sou tão bom. Esses eram os fariseus. Como o Senhor deixa de vir falar conosco, que somos fariseus, guardadores da lei, e sai daqui para falar com um publicano? Que Jesus é esse? Que Deus é esse? Aí Jesus conta a parábola novamente das dracmas. O que era a dracma? A dracma era uma moeda sem valor algum, mas ela fazia parte de um conjunto. Ela não podia ser substituída por outra. Sabe por quê? Porque aquelas moedas já estavam ali há muito tempo, já tinham criado cor, já tinham criado corpo ali. Se pegasse uma moeda nova e colocasse no meio daquelas, ia ficar diferente, todo mundo ia perceber: não, esse colar foi mexido. Então Jesus diz assim: eu reviro a casa para procurar aquele que ninguém dá valor. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Eu saio para procurar aqueles que ninguém dá valor dentro de casa. Eu quero dizer para você, meu amado, seja aqui dentro da igreja, seja dentro do seu trabalho, seja na faculdade, seja onde quer, Jesus vai revirar tudo, aleluia, para achar
você, aleluia, que não tem valor nenhum diante da sociedade. Se a tua família não te dá valor, Deus revira tudo para achar você. Se no teu trabalho ninguém te dá valor, Deus revira tudo para encontrar você. Se na igreja você pensa que está esquecido, não está esquecido não. Jesus revira tudo para encontrar aquele que ninguém dá valor. Louvado seja o nome do Senhor. Porque eu tenho uma notícia da parte de Deus para a tua vida aqui, e eu quero que você receba isso para a tua vida, e não esqueça jamais. Eu vou dizer para você, você é insubstituível para Deus. Aleluia. Deus não está pensando em trocar você por ninguém. Não pense você que Deus é como os homens. Não pense você que Deus é como as instituições, principalmente as instituições financeiras, trabalho, empresas e tudo mais. Deus não é assim. Deus não é assim. Você não é apenas um número. Você não é apenas um nome. Aleluia, você foi comprado, você foi lavado, você foi redimido, aleluia, você foi restaurado. Deus está trabalhando em você, aleluia, Deus está cuidando de você, Deus pegou você, você tem valor, aleluia, você é importante para Deus, não importa a sua situação, Deus está investindo em você, e Deus não quer te perder de forma nenhuma. Sabe por quê? Porque quando a gente investe em alguma coisa, a gente não quer perder. E você é casa de Deus, e Deus está reformando a sua casa. Oh, aleluia! Quando Jesus chegou na sua casa, estava tudo bagunçado. Quando Jesus chegou na sua casa, havia trevas, aleluia. Quando Jesus chegou na sua casa, aleluia, as coisas não andavam em ordem. Quando Jesus chegou na sua casa, aleluia, as coisas eram complicadas, havia problema, havia tristeza, havia mágoa, havia decepções, havia feridas, havia machucados, havia um monte de coisa, mas mesmo assim ele não recusou entrar na sua casa, aleluia. Ele viu valor na sua vida, ele entrou. Mas eu vou dizer para você uma coisa: a casa que Jesus entra não fica da mesma forma. A casa que Jesus entra, ele reforma para a glória do nome dele. Aleluia. Por isso ele fala dessas parábolas. É costume, quando lemos as parábolas, principalmente essa parábola dos filhos pródigos, nós queremos nos colocar no lugar. Mas nessa noite eu não quero falar para você se colocar no lugar do pai. Eu não quero pedir para você se colocar no lugar do filho, mas do filho pródigo, que pródigo quer dizer gastador, pródigo quer dizer esbanjador, pessoa que vive dissolutamente, como já disse a palavra, pessoa que não se importa, que não dá valor a nada, gasta de qualquer jeito. Então esse era o filho pródigo. Eu não quero que você se compare a ele, eu também não quero que você entre no personagem do filho mais velho, mas eu queria nesta noite que nós pudéssemos aprender algumas coisas com esses personagens, porque foi essa a expectativa de Jesus. Jesus criou essa parábola, Jesus criou essa história, para que nós pudéssemos aprender com esses personagens. E nesta noite eu quero convidar você para a gente aprender com esses personagens. O primeiro personagem que nós vamos aprender, a primeira pessoa, é o pai, a figura do pai. E nós vamos aprender com a figura do pai. O pai, ele teve uma atitude muito linda e muito difícil de ser tomada, mas que nós precisamos como cristão nós precisamos aprender. Em primeiro lugar, o filho chega ao pai e pede a parte da sua herança. Ele pede para ir embora, ele pede para se separar daquela família, e o pai, ele permite. Não vemos uma discussão, não vemos briga, não vemos o pai chorando, não vemos o pai obrigando. Sabe por quê, querido? Porque eu vou dizer uma coisa, eu aprendo com o pai aqui, que o ficar, o amar, o honrar, deve ser voluntário. Sabe? O ficar,
Isso eu aprendo em todos os sentidos. Sabe, amados, vou falar de uma experiência minha própria. Alguns anos atrás, quando eu comecei a pastorear essa igreja, quando um irmão chegava para mim e dizia assim: pastor, eu estou pensando em ir embora, eu vou sair da igreja. Irmãos, eu fazia um sermão tão grande, eu só faltava ler a Bíblia de trás para frente para ele, pedia para ficar, e não sei o quê, pedia oportunidade, não, dá mais uma oportunidade, onde nós erramos, o que está acontecendo, e parará. Sabe o que acontecia? Ele acabava ficando, ele ficava mais um mês, 2 meses, daqui a pouco ele voltava: pastor, eu vou embora. E eu de novo: rapaz, vamos lá, não sei o quê. Aí ele ia embora. Um dia eu falando com Deus, Deus falou para mim: eu só quero os que me querem. Aleluia. Eu não obrigo ninguém a ficar em lugar nenhum. O amor de Deus, ele sempre estará sobre nós, mas o amor de Deus não é escravo, ele não escraviza ninguém. Deus não obriga ninguém a ficar em lugar nenhum, Deus não obriga ninguém a servi-lo, porque o Deus que nós servimos, ele é tremendamente poderoso para obrigar toda a humanidade a estar de joelho diante dele nessa hora. Nessa hora, ele teria poder para encher todas as igrejas, para estar com esse lugar aqui entupido, fazer todas as pessoas saírem dessa praça agora e entrarem dentro dessa igreja, porque ele tem poder para isso, mas ele não quer, ele só quer aqueles que querem a ele também. Aleluia. Ele não quer ninguém de cara feia, ele não quer ninguém obrigado, não quer ninguém resmungando, não quer ninguém murmurando. Ele quer aqueles que queiram ficar na sua casa, ele quer aqueles que falam como Davi: eu me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aleluia. Eu vou alegre, eu vou feliz, eu vou glorificando o nome do Senhor. Lá eu vou cantar, lá eu vou ouvir a palavra, lá eu vou dar a minha oferta, lá eu vou ver os meus amigos, lá eu vou meus irmãos, lá eu vou, aleluia, para ter um momento com o meu Deus. Não é ele que está me obrigando, sou eu que estou me oferecendo para adorá-lo. Aleluia. Porque às vezes nós pensamos que Deus está pedindo pelo amor de Deus para a gente adorar a Ele. Sabe, eu não gosto muito daquela expressão que as pessoas falam, que nós fomos criados para adorar a Deus. Olha, se nós fôssemos criados só para adorar a Deus, aleluia, Deus não precisaria, porque Ele já tem os anjos, Ele já tem muita coisa que poderia adorar a Ele. Ele nos criou, aleluia, para servi-lo voluntariamente, aleluia, adorar a Ele, mas com gratidão, não por obrigação. Aleluia. E eu aprendi isso com o pai. O pai simplesmente deixou o filho ir. Quer ir? Vai. Quer a parte do seu dinheiro? Toma aí a parte do seu dinheiro. Então a primeira lição é: Deus quer aqueles que os querem, que o desejam. Deus quer aquele que o deseja. Aprenda isso, querido. Se alguém quiser ir embora, quando alguém diz assim, eu vou embora, o coração dele já foi faz tempo. Segundo, não deixar o coração azedar com mágoas. O filho foi embora. Olha, pastor Fabiano, esse pai foi tremendamente humilhado. Esse pai foi envergonhado diante das famílias, porque na tradição judaica, quando um filho pedia a sua parte da herança, ele estava dizendo assim: para mim, pai, o senhor morreu, porque a gente só recebe herança depois que alguém morre. Ninguém recebe herança em vida, herança é para quem morre. Então ele estava querendo a herança dele, porque ele estava dizendo: para mim, pai, o senhor não existe.
Para mim o Senhor morreu. Os seus ensinamentos, tudo aquilo que eu aprendi aqui em casa, para mim não serve. Eu quero a minha parte em dinheiro, eu vou embora. Para mim não existe família, para mim não existe irmão, não existe pai, não existe mãe, eu não quero saber de mais nada, eu vou embora. E o pai deixou o filho ir, mas o pai não azedou o coração. O pai não azedou o coração. O pai não nutriu ódio contra o filho. Muito pelo contrário. Sabe o que o pai fazia? Esperava todos os dias esperando que o filho voltasse. Sabe o que é isso? Eu aprendo com o pai. Não nutra no seu coração ódio. Não deixe o seu coração se azedar por coisas que pessoas fizeram por você, fizeram contra você. Não. Deixe o seu coração livre. Deixe o seu coração limpo. Aleluia. Sabe, amados? Porque quem cuida é Deus, quem fala é Deus. Enquanto o pai estava lá com o coração limpo, dizendo, eu imagino, isso é a minha conjectura, eu estou conjecturando, eu imagino que todos os dias o pai dobrava o joelho e dizia: Deus, por favor, traga o meu filho de volta, cuida dele onde ele estiver, Senhor, protege ele do que ele estiver fazendo. Todo dia quando ele ia na porta, quando ele ia no portão da sua fazenda, eu imagino, e olhava esperando ver o filho, ele não via isso com ódio, ele via isso com o coração limpo, dizendo: Deus, traz o meu filho de volta. E eu quero dizer para você, assim como Deus livrou Daniel lá na cova dos leões, quando o rei disse assim: agora você morre, ele disse assim: o Deus há de achar inocência no meu coração. Deixa eu dizer algo aqui para você nesta noite. Mesmo que te magoaram, mesmo que te feriram, mesmo que te decepcionaram, deixa Deus ver inocência no seu coração. Eu aprendo isso com o pai. Viu? Pai não deixou o coração ficar cheio de mágoas, não azedou. Terceiro, o pai, ele nos ensina a deixar sempre aberta a porta da reconciliação. Aleluia. Eu achei lindo isso, quando o Espírito Santo falou comigo. O pai deixa sempre aberta a porta da reconciliação. O pai estava à espera do filho, pronto para reconciliar-se com o filho. Mas como você diz isso, pastor? Lembre-se que nós lemos, e quando você chegar na sua casa e você for reler isso e remoer um pouco mais, lembre-se que quando o menino chegou, que quando o moço chegou, o menino se joga no braço, no pescoço do pai. O pai chama alguém e diz assim: ei, traz a roupa, traz a roupa que eu deixei guardada para o dia que ele voltasse. Eu não desmanchei o quarto dele, eu não joguei as roupas dele fora, eu não espraguejei, eu não demoli o seu quarto, eu não mudei a casa está do mesmo jeito do dia que ele saiu, porque eu estava à espera dessa reconciliação. Tem roupa, tem anel e tem sandália para você, filho, porque eu guardei para você. Louvado seja o nome do Senhor. Ei, querido, deixa eu dizer para você, Deus, aleluia, Ele não destruiu nada que Ele prometeu para você. Aprenda isso com o Pai. Deus não desmanchou o quartinho de oração que Ele tem para você. Deus, aleluia, não tirou as roupas do guarda-roupa. Deus não tirou o anel e deu para outra pessoa, substituiu você por outra pessoa. Ele não tirou as sandálias e doou para uma casa de caridade. Não, Deus está esperando você voltar, porque Ele vai te dar roupa nova, porque Ele vai te dar anel novo, aleluia, e Ele vai te dar sandálias. Louvado seja o nome do Senhor. Deus quer que a gente volte. Eu aprendo isso com Cristo nesse momento, eu aprendo isso com o Pai. Eu deixo aberto a porta da reconciliação. Isso serve para eu me reconciliar com Deus, isso serve para eu me reconciliar com meus irmãos, com quem quer que seja.
Deixe aberto a porta da reconciliação. Não destrua nada. Não desmanche nada. Não tire o nome, não exclua aquela pessoa do Facebook, não. Não exclua ela, não. Não bloqueia ela no Facebook, não. Não tira ela do seu grupo de WhatsApp, não. Não faz nada disso, não. Aleluia. Se ela que te excluir, deixa ela te excluir. Se ela te bloqueou, deixa ela te bloquear. Mas você não faça isso. Deus quer ver inocência na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa aberta a porta da reconciliação. Deus vai trabalhar por você. Louvado seja o nome do Senhor. Não destrua o caminho, não fecha a porta, não coloca muros. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, eu aprendo com o pai aqui, que o nosso Deus é um Deus que não constrói muros, mas que constrói pontes. Você já deve ter ouvido essa história, mas conta a história que um homem, eram dois irmãos muito amigos, e eles compraram duas belas casas. E as casas não eram muito próximas. E eram separadas por um lago muito lindo, que os dois usavam. E eles eram muito amigos. Mas o tempo passou e por algum motivo eles brigaram. E se tornaram inimigos. Mas todas as vezes que eles saíam de casa, um tinha que olhar para o outro. Todas as vezes que saía, tinha que olhar de cara para o irmão que estava do outro lado. Um dia, um dos irmãos foi viajar, contratou um marceneiro, ou carpinteiro, não sei, acho que carpinteiro, não importa, é história mesmo. Pode ser até um pedreiro, vai fazer diferença. E ele contratou um carpinteiro, e deixou uma ordem para o carpinteiro: olha, eu quero que você faça uma cerca, atravessando o lago, e divida o meu terreno, porque quando eu acordar, quando eu levantar, eu não quero mais olhar para a cara do meu irmão, eu não quero ver nem a casa dele, então você divida o nosso terreno. Nós compramos juntos, usávamos o lago, mas ele vai usar metade dele e eu vou usar a minha metade. E ele foi viajar e deixou essa ordem com o carpinteiro. Passaram algum tempo, ele voltou. Quando ele voltou, ele ficou desesperado com aquilo que ele tinha visto, e saiu atrás do carpinteiro. E ele disse, ele perguntou para o carpinteiro: o que foi que você fez? Eu mandei você fazer uma cerca. O carpinteiro disse: olha, senhor, eu fiquei sabendo da sua história com seu irmão, e eu decidi construir uma ponte, porque é na ponte que vocês vão se reencontrar, é na ponte que vai ser a reconciliação. Cerca separa, ponte reconcilia. Eu quero dizer para você que nesta noite, aleluia, se quiserem construir uma cerca, eu vou falar algo da parte de Deus para a sua vida, para a minha vida e para a igreja Restauração e Vida. Se quiserem construir uma cerca, construam uma ponte sobre a cerca. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa Deus ver inocência em você. Segunda coisa, nós vamos aprender com o filho mais velho, com o filho pródigo. O que eu posso aprender com o filho pródigo? Eu posso aprender primeiro que desonrar o pai sempre trará consequências desastrosas para a minha vida. Sempre que eu desonrar a Deus, trará consequências desastrosas para a minha vida. Sabe, a Bíblia diz, uma certa vez Davi teve o seu pior inimigo nas suas mãos, Saul. Ele tinha tudo para matar Saul. Saul estava dormindo, Saul estava numa caverna, sozinho. Ele encontrou Saul, ele tinha uma espada na mão, ele poderia ter degolado Saul naquele momento. Mas sabe o que ele fez? Ele olhou para o céu e disse assim: ai de mim, tocar no ungido do Senhor. Sabe o que ele quis dizer? Ai de mim, desonrar aquilo que Deus honra. Ai de mim tocar naquilo que é santo, aleluia. Ai de mim falar como Pedro falou na sua carta. Ai de mim fazer profano aquilo que Deus santificou. Ai de mim tocar naquilo que Deus tem como precioso. Irmãos, eu vou dizer para você,
esse menino mexeu com a honra do pai. Esse menino, ele mexeu com o caráter, com aquilo que o pai era, e Deus o castigou por isso. Muitas vezes, nós colocamos a mão aonde está a mão de Deus, e sofremos consequências lá fora. Então eu aprendo aqui, que mexer com as coisas de Deus, mexer com a honra de pessoas, mexer com honras de autoridade, de pessoas que Deus colocou a mão, dos seus ungidos, de mexer com essas coisas, é extremamente perigoso. Sabe por quê? Vai trazer desastre para a minha vida, desastres para a minha vida, porque quem mexe é Deus. Se Deus fez, Deus desfaz. Se Deus honrou, Deus tira. Se Deus colocou, é Deus que tira. Amém, igreja? E lá em Efésios você vai ouvir: honrai pai e mãe, para que se prolongue os seus dias de vida. Isso é um grande ensinamento. Honre seu pai e sua mãe, para que se prolongue os dias de vida na sua vida. Honre seu pai espiritual, a sua mãe espiritual. Honre aquela pessoa que ora por você, que gasta horas de oração por você. Honre ela, respeite. Segunda coisa, nenhum amigo, olha o que aconteceu com o filho pródigo, nenhum amigo, nenhum estranho, em nenhum lugar, você será mais bem cuidado do que na casa do pai. Esse filho pegou tudo o que ele queria, todo o seu dinheiro, e foi gastar à torta e à direita. Quando chegou lá e acabou o dinheiro, ninguém cuidava dele como o pai cuidava. Ninguém cuidou dele como o pai cuidava. Colocaram ele para cuidar dos porcos. Quando cuidava dos porcos, ele sentiu vontade de comer a comida do próprio porco. Mas o seu patrão não foi lá levar ele para um lugar quentinho, dar uma sopinha quentinha, dar uma comida boa. Sabe por quê? Porque os lá de fora, irmão, nunca vai cuidar de você como os que cuidam daqui de dentro. Às vezes nós reclamamos da nossa igreja, às vezes nós reclamamos do lugar que nós estamos, mas eu vou dizer para você: honre o lugar que você está, porque aqui você será bem cuidado. Por mais que você possa sentir falta, por mais que você possa achar que aqui pode melhorar, que o pastor poderia ser melhor, que o grupo de obreiros poderia ser melhor, que o louvor poderia ser melhor, que a igreja poderia ser melhor, mas eu vou dizer para você: aqui é a sua família, aleluia, e na hora que o calo apertar, é a sua família que vai correr atrás de você. E é isso que aconteceu com esse menino. Lá fora ninguém cuidou dele. Eu vou dizer para você, tem muita gente que diz assim: sabe de uma coisa, eu vou viver minha vida, não preciso de Deus, já estou bem, tenho meu emprego, tenho isso, tenho aquilo outro. Mas eu vou dizer para você, você nunca será tão bem cuidado como na casa do Pai. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Esse é o Salmo 91, sabe o que ele está dizendo? Quem está na minha casa, aleluia, está sobre a minha proteção, aleluia. Quem está na minha casa está sobre o meu cuidado. Quem está na minha casa, aleluia, é amado por mim, é protegido por mim. Eu vou dizer para você: não deixe a casa do Pai, não abandone, não se venda. Às vezes as pessoas falam assim: vamos para tal lugar, lá no céu. Não se venda, não. Fique na casa do Pai. Não troque por apartamento luxuoso, não sei na onde, que vão dar uma festa não sei do que. Não troca pela chácara não sei da onde. Não troca por nada disso, querido. Fique na casa do Pai, fique na presença de Deus. Não troque 5 minutos de prazer, aleluia, por uma vida eterna de prazer na casa do Pai. A gente pode perder. Terceiro, nunca seremos dignos do amor do Pai. Nunca seremos dignos do amor do Pai. Eu aprendo com o filho pródigo. Ele sabe o que ele diz? Ele diz assim: Pai, pequei contra ti, pequei contra o céu, não sou digno de ser chamado teu filho. O filho aqui aprendeu que ele não é digno. Você sabia que você não é digno de estar aqui? Você sabia que eu não sou digno de estar pregando aqui?
O motivo de eu estar pregando aqui, o motivo de você estar ouvindo aqui, e o motivo de nós podermos glorificar o nome do Senhor é pura graça. É pura graça. É a graça dele que veio sobre você, aleluia. Não é outra coisa, é graça. É graça, é favor que eu não mereço. Você não merece estar aqui, eu não mereço estar aqui, mas a graça do Senhor me traz aqui, aleluia. Eu não sou digno, mas Ele é digno, aleluia. E por isso Ele derrama graça sobre a minha vida. Graça é dar amor a quem nos fere. Nós ferimos a Jesus, nós ferimos o Pai, nós ferimos o Espírito Santo todo dia nós pecamos contra Deus, todo dia nós pecamos contra o Pai, todo dia nós pecamos contra as pessoas, pecamos contra a nossa igreja. Quantas vezes nós pecamos contra a nossa igreja, mas Deus continua derramando o seu amor por nós, porque é pura graça, é derramar amor sobre aquele que nos fere. É isso que Deus está nos ensinando hoje aqui. Graça é ir além da lei. Graça é vencer o mal com armas de amor. Sabe o que eu acho lindo com Deus em relação à nossa vida? É que nós ferimos a Deus. E Ele diz assim: Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Nós dissemos assim: Senhor, nós não te queremos. Senhor, olha, o que nós estamos fazendo aqui? Era melhor nós estarmos no Egito. E Ele diz assim: eu vou mandar uma nuvem para andar com vocês durante o dia, e uma coluna de fogo para andar com vocês durante a noite, aleluia. Senhor, mas nós estamos passando fome, lá nós tínhamos o que comer, aqui não tem comida. Se fosse eu ia dizer assim: então morra. Mas sabe o que Deus fala? Eu vou mandar o maná no deserto para a sua vida. Sabe? Oh Deus maravilhoso. Eles ficam tentando matar Jesus, e procura Jesus para matar, para arrancar a sua pele, colocam ameaça de morte, ameaça de morte, ameaça de morte. Sabe o que Ele diz? Ei, eu estarei com vocês até a consumação do século. E tem mais: vocês são maus, vocês são ruins, vocês querem ver o meu mal, vocês não ajudam em nada, mas eu vou dizer para você: eu estarei preparando para vocês uma morada eterna, porque onde vocês estiverem, eu vou estar com vocês, porque eu amo vocês. Você consegue entender isso? Que amor louco é esse? Eu que faço a ferida, e eu que recebo o amor? Era para nós estarmos jogados aos pés do Senhor, dizendo: Senhor, eu não sou digno. Mas a gente diz assim: Senhor, estou indo na sua casa e não recebo nada. Já dei o dízimo, já dei oferta, já fiz a campanha, cadê? Querido, você não é digno, é pura graça. Eu aprendo isso. E eu aprendo com o filho mais velho 3 coisas. Eu aprendo com o filho mais velho: nossas obras devem glorificar ao Pai, não a nós. Se fazemos, façamos para que tudo seja para a glória de Deus, e que as pessoas vejam que Deus é bom. Sabe por quê? O filho mais velho disse assim: Pai, filho mais velho, ele diz assim: Pai, eu sempre estive aqui com você. Ele diz assim, respondendo, ele disse ao pai: eis que te sirvo tantos anos. Olha ele cobrando a conta. Olha ele cobrando a conta. Eis que eu te sirvo tantos anos, sem nunca transgredir os teus mandamentos, e nunca me destes um cabrito para eu comer com meus amigos. Sabe por quê? Ele fazia esperando algo em troca. Ele fazia esperando que o pai fosse reconhecer, que o pai fosse devolver. Ele não fazia por amor ao pai.
Ele não fazia as coisas que a ponto de que as pessoas que andassem com ele vissem assim: o seu pai é muito bom, o seu pai é tão legal, por isso que você obedece ele desse jeito, é por isso que você trabalha tanto na fazenda dele, na terra dele, é por isso. Não, mas ele não podia dizer isso. Não, eu estou fazendo isso para ser recompensado. Mas Deus está falando aqui para nós nessa noite, e aprendendo através desse menino aqui: nossas obras devem glorificar ao Pai e não a nós. Não é para glorificar você, não é para o pastor Abimael ser aplaudido, não é para você ser aplaudida, não é para o grupo de louvor ser aplaudido, é para o Pai ser glorificado através das minhas obras. Louvado seja o nome do Senhor. Não é para eu cobrar a Deus, aleluia, é para eu agradecer a Deus. É para quando eu estiver fazendo as coisas aqui na igreja, quando eu estiver pregando, quando eu estiver orando, quando eu estiver ajudando, quando eu estiver dizimando, quando eu estiver tocando aqui na igreja, as pessoas vão falar assim: esse Deus é maravilhoso, olha o que esse povo faz por esse Deus. Sabe o que está faltando na igreja hoje? É as pessoas aí fora verem que nós fazemos para Deus por amor a Ele, pelo que Ele é, não pelo que nós queremos receber. Quando as pessoas começarem a olhar a nós e dizer assim: rapaz, esse Deus que esse pessoal serve é bom demais, porque olha como eles se sacrificam por esse Deus. Porque, irmãos, quando você tem um bom emprego, sabe aquele emprego dos seus sonhos, você se sacrifica por ele. Eu estava conversando com uma pessoa na sexta-feira, ela disse assim, teve um dia da semana, pastor, eu estava conversando com a Isabel, pastor, eu acordei tão mal, mas tão mal, com uma febre tão grande, eu não aguentava levantar da cama, mas aí eu lembrei do meu patrão, eu lembrei do meu chefe, e eu falei: não, eu tenho que ir, porque senão ele vai ficar em maus lençóis, a coisa vai ficar ruim, eu tenho que ir. Sabe o que ela me mostrou naquele momento? O quanto ela ama aquele lugar, o quanto ela ama o chefe, o quanto ela respeita aquilo. Isso me alegrou, porque eu disse: que bonito. Aí eu fiquei pensando: se fizer isso como para Deus também, vai ser maravilhoso. Às vezes nós temos uma coceira no dedinho mindinho: ai, não vou na igreja, está coçando meu dedinho mindinho. Ai, eu tive que acordar muito cedo, porque eu vou ouvir muita desculpa na segunda-feira, na terça-feira eu vou ouvir muita gente falando assim: ai, pastor, sabe o que é? Perdi a hora. Sabe o que é, pastor? O horário ficou não sei o quê. Ai, pastor, sabe o que é não sei o quê? Sabe o que é, querido? É porque não deu para fazer o sacrifício. Mas a obra é para Deus, é Deus que vai ser glorificado. As pessoas vão ver essa igreja lotada e vão dizer assim: esse povo ama a Deus de verdade. Hoje pela manhã as irmãs fizeram um trabalho da oficina de arte com as crianças, fizeram aí na porta, aí embaixo na frente, ficaram aí, as crianças todas aí. Sabe o que aconteceu? Entrou duas pessoas, dois pais que estavam passeando com as suas crianças aí, entraram e viram o quanto essas crianças, enquanto essas professoras amam a Deus, entraram, colocaram seus filhos na mesa, aprenderam, tomaram café com a gente, ficaram aí com a gente. Sabe por quê? Não precisou ninguém pregar, simplesmente eles viram: esse povo ama esse Deus. Aprendemos para ele: não sentirmos inveja do que o outro está recebendo, sendo que temos tanto quanto o outro. O filho mais velho ficou extremamente preocupado. Sabe por quê? Porque ele disse assim: o meu irmão está recebendo um cabrito e eu não estou recebendo nada. Querido, deixa eu dizer para você aqui nessa noite: não sinta inveja do seu irmão. O mesmo pai que dá para ele, dá para você. O mesmo pai, não tem inveja não. O mesmo pai que deu os dons espirituais para um, dá para o outro. Fique tranquilo, ele sabe o que faz. Alegrar, no final, para encerrarmos, eu aprendo com o filho mais velho: alegrarmos com os que se alegram, porque o filho mais velho não conseguiu. O filho mais velho olhou e disse:
eu não me conformo como meu pai está fazendo isso. E o pai disse assim: filho, agora é hora da gente se alegrar, porque teu irmão estava perdido e ele foi achado. É momento de alegrar. Sabe por quê? Porque, como diz um pastor que veio aqui alguns anos atrás, Antônio Evangelista, a roda gira. Sabe o que o pai podia estar falando naquele momento? O pai podia estar falando: hoje é ele, amanhã pode ser você. Então, às vezes, amados, nós ficamos chateados, porque o pastor, porque o presbítero, porque não sei quem, porque não sei o que, perdoou alguém. Como pode ter perdoado, pastor? Como o senhor perdoou aquela pessoa? Como o senhor anda com essa pessoa? Como o senhor permite que essa pessoa ainda esteja dentro da igreja? Hoje foi ele, amanhã pode ser você.